Meu nome é Sérgio Azevedo, frequento a Igreja Batista desde 2004, quando comecei a namorar com a minha esposa, a Camila. Viemos para cá, para Alphaville, quando a igreja começou. Em seguida nós mudamos para Indaiatuba e voltamos para morar aqui em Tamboré em final de 2013. E voltamos a frequentar a igreja aqui, Igreja Batista Memorial de Alphaville. Meu nome é Lucas, cheguei na igreja quase no fim de 2015. Eu comecei a namorar e eu e a Fabiana estávamos procurando uma igreja. Ela foi batizada aqui já, então ela conhece o Sidney, o pessoal da igreja. Falei, vamos. Meu nome é José Teixeira de Moura, eu sou conhecido como Zico. Eu estou pastor na Igreja Família Batista, na periferia de São Paulo, no bairro Jardim de Abril. Eu sou filho de pais separados, né? E nessa de meus pais serem separados, foi cada um para um canto, e uma família com muitos problemas. Meu pai era alcoólatra. E então, um dia, chegando em casa, minha mãe, ela usou palavras muito difíceis comigo. Ela disse que me odiava desde o dia que eu nasci, que ela sabia que eu vim nesse mundo para fazê-la sofrer e que esse meu nascimento foi o motivo do casamento dela com meu pai não ter dado certo. Eu cheguei mal, né? Eu estava numa depressão profunda, eu vinha um tratamento com psicóloga há 2 anos praticamente e as coisas não mudavam. Tinha uma vida de vícios, né? Tratei uma dependência química, um alcoolismo, e tudo isso foi se agravando com o tempo, né? Conforme eu perdi meu pai em 2013, então as coisas foram piorando, né? Eu perdi meu rumo, perdi o meu pai, perdi a pessoa que me dava uma direção na vida. Há cerca de 1 ano atrás eu tive um problema de tumor maligno na amígdala e na cervical. Descobri fazendo a barba, tinha um carocinho no pescoço. Isso começou a me incomodar. Foi quando eu fui ao médico e acabamos descobrindo o que seria isso. Então, através dos exames, descobrimos que era um tumor. Bom, passei por uma cirurgia, depois fiz o tratamento com quimioterapia e radioterapia também. Evidente que quando você tem uma surpresa, uma notícia que você tem um tumor, isso não é nada agradável. É uma notícia muito ruim, que te pega de surpresa. Bom, o que vai ser agora, né? O que vai acontecer? Então isso fica uma dúvida na sua cabeça. Um pouco mais para frente eu encontrei Jesus, e aí nessa minha caminhada eu comecei, né, a orar por eles, a buscar. Levei meu irmão para a igreja mais novo, levei meu irmão mais velho para a igreja. Depois de 2 anos de oração, meu pai foi liberto do alcoolismo. Deus acrescentou 15 anos de vida para meu pai já faleceu. Mas tinha esse problema com a minha mãe. Descobrindo, vamos fazer a cirurgia, vem todo aquele medo, casado há poucos anos, 2 filhos pequenos, então a primeira coisa que você começa a imaginar é o que seria dos meus filhos, né? Pequenos assim, caso eu me ausentasse. Graças a Deus eles retiraram todo o tumor. Estava na amígdala, então tirou a amígdala esquerda e também as 33 linfonodos. Estava na região do pescoço, da cervical. Passada a cirurgia, vem todo o desgaste do tratamento que tem que ser feito, né? Quimioterapia, radioterapia, emagreci demais, fiquei muito fraco. No dia que eu fiz a cirurgia, o médico veio falar comigo, o radioterapeuta, falou: olha, você vai encarar isso com sangue nos olhos, porque vai ser difícil o seu tratamento. Vai ser longo e vai ser muito difícil, eu quero que você enfrente desde o primeiro dia até o último dia. E foi assim, eu não faltei nenhum dia, todos os dias eu estava lá. Ao final do tratamento, os radioterapeutas fizeram a seguinte pergunta: você poderia
ter ficado internado, como muitas das pessoas que fazem um tratamento que você fez, no local em que você fez, fica porque fica muito debilitado, como você ficou, que emagreceu muito. Mas me fizeram uma pergunta: como é que você conseguiu aguentar todo esse tratamento, desde o início ao fim, sem faltar um dia? E você não ficou internado, mas ficou muito debilitado. E, bom, eu falei, em primeiro lugar, porque eu tenho Deus no meu coração. Então, todos os dias que eu saía de casa, eu ia orando até o hospital, que era um dia de cada vez, e que eu ia chegar até o final com todo o apoio de Deus, que a minha vida estava nas mãos dele e que eu iria conseguir vencer essa batalha, que não seria fácil, e não estava sendo fácil. E quando a gente começou a ampliar a igreja, eu me aproximei mais do Sidney, né? Eu conheci o Sidney da Teológica e também de uma outra faculdade, e ele começou a me dar dicas, a gente começou a fazer uma espécie de mentoria, até que um dia ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou se eu sabia pregar sobre Jesus. E aí então, nesse volume de querer ampliar a igreja e também com essa dúvida se eu sabia pregar sobre Jesus, eu sentei na frente do meu computador e eu fui catalogar meus sermões. E me lembro que em cerca de mais de 1.200 sermões, acho que nem 5% falava sobre Jesus. E aí então começou a vir aquele questionamento, né, de como fazer a transição de uma igreja, entre aspas, tradicionais, com a sua vida diária de mais de 15 anos, para uma igreja simples, focada em Jesus. E aí, quando a gente começou a fazer essa transição, eu fui para a CEPAL, e aí na CEPAL, com o pessoal aqui da IBM Alphaville, a Annelise pediu para mim ficar no stand da CEPAL, no stand da igreja, enquanto eles iam ensaiar para fazer o louvor. E passou um senhor lá e perguntou sobre a Foco, né? E eu conversei com ele sobre a Foco. Ele falou: qual que é a ideia, né, disso tudo? Eu disse para ele: a ideia é mais ou menos assim: Jesus me ama e o Sidney tem um plano na minha vida. E aí ele saiu rindo, dando risada, dizendo que gostou, né? Que estava feliz pela resposta. E eu consegui entender o quê? Eu consegui entender que eu era bem recebido. Eu consegui entender que pelo fato de eu ser um pastor de periferia, isso não diminuía em nada, isso não fazia com que a gente se sentisse inferior ou até mesmo superior, bem pelo contrário. A gente se sentiu muito amigo de todos. E eu cheguei aqui e o Sidney falou: poxa, por que você não vai no Celebrando, né? E eu falei: não vou vir na igreja mais a não ser de domingo, tem que vir de terça, tem que vir. E eu vim e comecei a trabalhar o Celebrando, comecei o grupo de passos, e para mim foi assim, a coisa mais importante que já me aconteceu assim, na minha vida, porque eu vejo que sem o Celebrando hoje provavelmente não teria nem vida mais, né? As coisas que eu fazia, os lugares que eu frequentava, os buracos que eu cheguei, eu vejo o tamanho da graça de Deus comigo, né? Então eu comecei a vir no Celebrando, comecei a tratar essa dificuldade, essa dependência química, e Deus foi trabalhando isso ao longo do ano passado, ao longo desse ano eu estou tratando. Quando a gente começou a perceber que as coisas estavam funcionando, que Jesus tinha nos abençoado, houve-se uma necessidade de se ampliar a igreja, porque nós estávamos num bairro e eu não queria sair dali, né, ir para algum outro lugar mais localizado. Eu queria ficar ali, evangelizar o pessoal ali. Então a gente decidiu ampliar a igreja. E quando foi para levantar as paredes da igreja, eu montei uma equipe gigantesca de trabalhadores na igreja. O pedreiro era meu irmão e o servente era eu. Eram apenas em 2 funcionários para levantar mais de 600 metros de parede. E quando foi em março desse ano, nós derrubamos a parede do meio de um prédio para o outro. E nós estamos lá inaugurando um prédio para mais de 700 pessoas. E eu olho para trás muitas vezes, eu olho de onde Deus me tirou e eu penso:
poxa, minha vida hoje está perfeita. Eu tenho experimentado a cada dia que eu tenho uma vitória, né, que eu tenho uma mudança, eu vejo a diferença. E eu fico muito grato a Deus por isso, porque Deus mudou a minha vida da água para o vinho, né? Mas foi do vinho para a água. E me deu assim, paz. Assim, é difícil até explicar, falar como que né? Mas Deus transformou completamente o meu caminhar, os meus relacionamentos, as pessoas ao meu redor, meus relacionamentos com a família. Então, eu sou muito grato a Deus. Tudo isso porque as pessoas entenderam que o foco era Jesus. Que nós não estávamos fazendo aquilo para mostrar que teríamos uma igreja grande no bairro, que nós não estávamos fazendo aquilo para poder dizer que tínhamos capacidade de fazer, mas porque nós amamos Jesus e queremos a nossa família perto dele, queremos que ele flua através da nossa família, e o lema lá é construir uma igreja para toda a sua família. No primeiro domingo de novembro nós inauguramos 2 cultos de domingo, um de manhã e um à noite. E o motivo da minha alegria é esse, é saber que eu tenho feito uma oração assim: Senhor, torna-me participante da bênção que o Senhor preparou para este dia. Eu não peço mais para Jesus abençoar o meu dia, eu peço para que Ele me torne participante daquilo que Ele preparou como bênção. E até hoje, graças ao bom Deus, não tem faltado nada, tem sido algo assim prazeroso de se viver. Eu sempre tive um pensamento positivo, por acreditar em que Deus estaria no controle de tudo. Além de acreditar, mas graças a muitos amigos aqui da igreja que nos apoiaram, estiveram juntos nessa batalha da cirurgia, foram na minha casa, fizeram orações. Então, me senti muito acolhido por muitos amigos aqui da igreja. Muitos mesmos. Assim, não foram poucos não. Pela medicina, os médicos dizem que só podem dar realmente a cura daqui a 5 anos, quando fizer todo o acompanhamento aí pós-tratamento. Mas assim, como eu disse pro médico da radioterapia, quando acabei o tratamento, ele falou: daqui a 5 anos nós vamos comemorar a cura. Eu falei: eu já estou comemorando. Porque eu acredito que Deus teve a cura, me deu a cura. Foi uma sobrevida. Então, através de Deus. Para mim, eu já estou curado. Graças a Deus eu estou curado. Deus me deu essa chance de continuar aqui e poder estar com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Sou muito grato à IBM, à igreja, ao Celebrando a Recuperação, a vida de cada um dos líderes, dos meus padrinhos, das pessoas que estiveram comigo nesse ano, da minha família. Um dia, chegando em casa, minha mãe, ela usou palavras muito difíceis comigo. Ela disse que me odiava desde o dia que eu nasci. Então, um dia eu decidi quebrar essa barreira. Eu fui até ela, a gente conversou, a gente se acertou e ela começou a ir para a igreja. Tive o privilégio de batizar minha mãe. Hoje minha mãe é líder na Casa do Senhor. Ela dirige pequeno grupo, é responsável pelo ciclo de oração. Tem me ajudado muito. Isso é uma grande alegria, não só para mim, mas para todas as pessoas que têm sido envolvidas nesse ministério e nessa obra maravilhosa.